Esta semana é a semana da festa, o encontro das células, o encontro dos núcleos, o encontro com o propósito de celebrar, e nós estamos nos aproximando de um tempo em que vamos voltar ao presencial pleno, as casas, os lanches e, sobretudo, trazendo nossos convidados, nossos visitantes, para que possam ouvir, receber o Evangelho, ter experiências com o Senhor, serem discipulados. Esse é o propósito da festa. Realmente um dia que a gente tem a alegria de receber pessoas, de celebrar juntos, da leveza de uma festa onde o Evangelho é proclamado, o Senhor é glorificado, onde ministramos uma palavra profética sobre todos, onde celebramos o mês. E nessa lição desta semana, eu estou trazendo para você a lição chamada A História de um Presépio. Entramos no mês de novembro, daqui a pouco é dezembro, nós já estamos vendo aí alguns sinais de festa de Natal. O final de ano ele é convidativo para uma série de celebrações e nós precisamos começar a estudar algumas coisas sobre Jesus, sobre seu nascimento. E de cara, sabendo que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso diz respeito à cultura romana estabelecida lá atrás, em que era conveniente a Roma sincronizar os ritos pagãos, as cerimônias espirituais místicas do solstício de 25 de dezembro, com a tradição cristã. Os cristãos que vinham de Israel sabiam que Jesus nasceu não no 25 de dezembro, mas numa outra data, provavelmente festa de tabernáculos. A verdade é que Roma tinha interesses em mudar isso, Roma mudou, 25 de dezembro é o dia do solstício, é um dia pagão violentíssimo e a gente não celebra Jesus dia 25 de dezembro, mas a gente se lembra que Jesus nasceu. Se a humanidade está celebrando que Jesus nasceu, nós vamos celebrar também que Jesus nasceu, porque ele realmente nasceu. Agora, eu quero extrair verdades de Deus. E uma das coisas mais tradicionais que vieram da tradição católica romana é o presépio, o menino Jesus. E muitos adoram a Jesus como se ele ainda fosse um menino, como se ele ainda fosse aquela figura do menino, mas Jesus não é um menino. Jesus cresceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é Deus, está sentado à destra de Deus Pai. Jesus não é um ser que foi nascido de mulher, Jesus não nasceu como Deus de uma mulher. Jesus sempre foi Deus, ele é Deus. O ser 100% humano, chamado Jesus de Nazaré, nasceu de uma Virgem Maria, e a ela devotamos toda honra, toda gratidão. A Bíblia diz, você vai ser lembrada por todas as gerações, bem-aventurada. Oh, como Maria foi honrada por Deus e continua sendo honrada pela igreja, mas ela não é a mãe de Deus. Ela foi a mãe de Jesus. E essa tradição culmina num elemento assim muito singelo, muito significativo, que é o presépio. E quando nós vamos para a palavra, nós entendemos por que Jesus foi para um presépio. José foi obrigado a ir a Belém para que fizesse o censo, pudesse se apresentar ao governo e recadastrar seu nome, e ali Maria já estava prestes a dar luz, ele não encontrou nenhuma pousada, nenhum hotel, nenhum lugar digno para ele se hospedar e Maria descansar, então alguém lhe ofereceu a estrebaria, o lugar dos animais. E ele se encostou em algum daqueles lugares, um canto ali daquela estrebaria, fez um cantinho e ali nasceu Cristo, numa manjedoura. Nada contra a imagem do presépio. Nós não temos nenhuma missão em condenar ou resistir nada, mas nós queremos pôr luz nas verdades. Jesus, o Rei dos Reis, não nasceu na estrutura pomposa, rica, que os homens ofereceriam a um rei.
nasceu numa manjedoura para dizer a mim e a você: presépio não são luzinhas, não são mágicas, não são idolatria a um menininho. Presépio significa simplicidade de vida. Decisão pessoal por uma vida simples, mas uma vida no centro da vontade de Deus. E quando lemos sobre isso, e eu quero incentivar você que leia todos esses textos que estão aqui, Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse versículo de Mateus capítulo 2, ele traz um link da história bíblica com a história da astronomia, a história da ciência, das estrelas, dos astros. E desde aquele tempo, na verdade, desde Abraão, na verdade, desde sempre, Deus deu sabedoria aos homens para entender sua natureza. E homens estudavam a natureza e sabiam que havia um mistério acontecendo. Hoje, astrônomos, cientistas, estudiosos revelam com clareza uma série de eventos das constelações que aconteceram naquele período do nascimento de Jesus, que aconteceram envolvendo Júpiter, que aconteceram envolvendo a estrela Régulus, e que geraram naquele tempo o caminho de uma estrela até Belém. E aqueles magos, que não são magos no sentido contemporâneo, a palavra mago ali significa reis sábios, homens da sabedoria das estrelas, como Abraão. Eles estavam estudando, por certo, a vida inteira aquilo. E eles vinham sem a menor noção do que encontrariam, eles vinham estudando e seguindo uma estrela que se movimentou, mas que parou sobre Belém. Então perguntaram ao rei Herodes: é isso, a estrela, e essa estrela anuncia a chegada de um rei. Você conhece a história? Se não conhece, vale a pena ler. Herodes pediu a eles: quando vocês voltarem, me falam onde está esse rei, porque Herodes se sentiu muito ofendido, muito assim, abalado, porque um outro rei está nascendo, eu sou o rei. A Bíblia mostra que eles não voltaram por aquele caminho por uma palavra de Deus a eles, e Herodes então mandou matar todas as crianças para ver se matava aquele rei, e Jesus havia fugido para o Egito, porque Deus apareceu a José e disse: foge para o Egito, fica lá um tempo. Sinais misteriosos ou sinais sobrenaturais aconteceram. A estrela, os reis que vieram, e eles já vieram preparados, eles já sabiam que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo, eles já tinham discernimento da parte de Deus sobre aquilo, trouxeram ouro, incenso e mirra, e ofereceram ouro, incenso e mirra para um menino que eles encontraram na manjedoura, num presépiozinho, e ali eles souberam pelo Espírito de Deus: esse é o Messias, esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o adoraram, e ofereceram ouro, incenso e mirra, o melhor de todas as riquezas da terra. Se nós formos olhar, nós vemos também nos evangelhos que o Senhor mostra um outro episódio sobrenatural. Anjos apareceram no campo aos pastores e disseram: olha, lá em Belém nasceu o Messias. Vocês esperam o Messias? A religião judaica, a Torá, os ensinos dos sacerdotes, dos mestres, dos rabinos, vocês sabem disso. Esperamos um Messias. Ele nasceu. O Cordeiro, Jesus, nasceu lá em Belém. Os pastores deixaram lá no campo os seus rebanhos e eles foram prestar culto a Jesus na estrebaria, naquele presépio. A Bíblia diz, o texto revela que um coral de anjos naquele campo. Dezembro é o mês mais frio em Israel. E até hoje, de vez em quando, neva em Israel. Neva em Jerusalém, que é alto. Neva em Belém, que é uma cidade alta.
E mesmo que não neve, é o mês mais frio. Não é o mês deles estarem com o rebanho no campo, mas no redil, lá nos seus lugares guardados. Então não era dezembro, realmente não era dezembro. Isso não vem ao caso, não é tão importante para o que estamos estudando hoje. Mas eu e você precisamos entender, Deus trouxe naquele dia algo sobrenatural com os reis magos, com as constelações, com as estrelas e com os pastores no campo. E eles se reuniram e adoraram o Messias, o Cordeiro, o Filho de Deus, numa estrebaria. Isso aponta para mim também, não um presépio da tradição, da cultura, da religiosidade, do misticismo, mas de uma vida simples aos pés do Senhor, adorando a Jesus. É assim a minha vida, é assim a sua vida. Aprendemos isso, aprendemos uma vida de milagres, de sinais sobrenaturais, ou nem cremos nisso mais. Aprendemos uma vida de simplicidade, mas uma simplicidade que no tempo devido todo o propósito se cumpre. Ou nós vamos continuar cegos, levados na toada da multidão, querendo as coisas luxuosas, complexas, atraentes desse mundo, brilhantes desse mundo, mas com uma vida sem propósito. Qual o propósito da sua vida? Não importa se vai ser numa manjedoura. Jesus sabia disso. Eu tenho um propósito, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então, eu quero ter uma vida simples. Não estou falando de ter uma vida com necessidades. Ser simples não significa ser pobre, não ter dinheiro, não ter recurso, não ter um carro. Aí eu tenho que desfazer de tudo. Eu tenho que ser como a Igreja Católica às vezes orienta. Você tem que se desfazer de tudo. Não, não, não. Eu preciso ser uma pessoa simples, ainda que tenha abundância de recursos. Como Jesus, Rei dos Reis, mas simples. O presépio nos ensina isso. O presépio nos ensina uma vida de cumprimentos. Aquelas estrelas que estavam sendo seguidas, ou aquela estrela que estava sendo seguida pelos astrônomos, cumpriu um propósito na natureza, nas constelações, nas leis que regem a natureza do universo. Que coisa impressionante! Exatamente naquele tempo. Até a lei de Herodes, que deveriam fazer o censo, que deveriam cada um ir para a sua terra natal, e José foi para a sua terra natal de Belém e foi fazer seu recadastramento, até isso estava sincronizado. Deus é um Deus de planejamentos, de datas, de estações, de precisão, e eu e você precisamos ter essa vida. Vida simples, vida de milagres, vida de sinais sobrenaturais, vida de tempo certo, de cumprimentos, de propósitos, vida em que as coisas acontecem. Isso é o que significa presépio, e que nesse restante de mês, no mês de dezembro, e até quando você estiver em algum lugar, talvez sua família, com uma árvorezinha de Natal bem romana, bem pagã, vai lá, celebra o Senhor. Não seja um desses caras chatos que isso não é de Deus, isso não é de Deus. Não, fica tranquilo. Mas põe seus olhos em Jesus. Põe sua vida em Jesus. Eu estou trocando um presentinho, eu estou assim, tem até engraçadinho, né? Alguém ali vestido de Papai Noelzinho, que é outra tradição pagã. Ah, mas olha, não se importe com isso. Aprenda a viver nesse mundo, porque esse mundo é assim mesmo. Agora, dentro de você, dentro de mim, precisa ferver o ardor do coração pela verdade, por Jesus, pela vida que Ele nos ensinou. Eu quero ser uma pessoa simples, mas cheia de sinais, de milagres, de coisas sobrenaturais de Deus, cheia de sincronismos do Senhor, cheia de cumprimentos de Deus na minha vida. E eu quero sempre ser uma pessoa simples que se prostra, trazendo ouro, incenso e mirra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que continua sendo uma pessoa simples, que vem ter comunhão comigo, que me fez membro do seu corpo, que vem ter comunhão com você. Eu convido você a passar o restante desse ano rendido aos pés de Jesus, na simplicidade, mas trazendo ouro, incenso e mirra.
Por último, leia nessa lição, imprima a lição, leia. Não deixe isso assim como qualquer outras das coisas que passam, não. Dê valor a isso aqui e leia o que está escrito sobre Isaías. Isaías é o profeta que anuncia, profetiza o Messias, o Cordeiro, Jesus Cristo, de uma forma poderosíssima, ampla, clara. E é impressionante que Isaías é um nome exatamente igual de Yeshua, de Jesus. É que o nome de Yeshua foi traduzido para Jesus e o nome de Isaías ficou sendo Isaías. Mas Isaías é um nome hebraico, um nome bíblico que significa ele salvou. Enquanto Jesus é um nome hebraico, um nome bíblico que significa ele salva. 700 anos antes de Cristo, Deus levanta um profeta que começa a profetizar que virá um. Quem? O que salva. Quem é que está dizendo isso? Eu. Qual o seu nome? Eu proclamo, ele salvou. Como você proclama, ele salvou 700 anos antes? Eu já proclamo que isso já aconteceu desde a fundação dos séculos. Certamente você vai ver isso se manifestar nessa terra. Virá o Messias. Um menino se nos deu, um filho se nos deu, um menino nasceu, e ele será Rei dos Reis, o Cordeiro, o Majestoso, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Pai da Eternidade. Ele virá. Eu e você podemos olhar para essas coisas bíblicas e deixar de ver só a tradição romana. Nós precisamos olhar para essas questões bíblicas, sobretudo agora, já que o mundo inteiro vai falar de Jesus, ou fala bem ou fala contra. Já que é nesse tempo que vamos nos lembrando do nascimento de Jesus. Que eu e você lembremos corretamente, e lembremos mesmo. Que não precisamos ficar combatendo as tradições romanas, pagãs, mas precisamos erguer a cultura do reino com a nossa própria vida. Eu me prostro como pessoa simples, como aqueles magos, crendo de todo o coração, vendo os sinais de Deus em todo canto, trazendo ouro, incenso e mirra, diante de um Jesus simples. Não é mais menino, não é mais uma estrebaria como aquela em Belém, mas é a minha vida, que inúmeras vezes é uma estrebaria, inúmeras vezes é um poço de pecado, é um lugar que Jesus precisa se humilhar para estar presente. Mas ele vem e ele se faz presente na minha vida e na sua vida. E ele quer receber culto. E eu convido você, junto com a célula, a cultuar a Jesus, o Cordeiro. Pai, nesta noite, neste tempo, nós invocamos o teu precioso nome. E glorificamos e exaltamos a Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor morreu naquela cruz. E é impressionante que o Senhor não nos orienta a celebrar seu nascimento, nos orienta a celebrar sua morte. Nós não vamos celebrar seu nascimento aos moldes pagãos. Mas nós também não queremos ser religiosos modernos que lidam com Jesus dessa forma moderna. Nós queremos, Senhor, ser humildes, simples, e nos prostrar diante do Cordeiro, do Messias, de Jesus. E sermos mesmo tomados pela glória do Santo, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. E que em cada família, em cada casa, e até mesmo lá nas celebrações, cheias daqueles elementos tradicionais, não importa, Senhor, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja mesmo o adorado, que o Senhor não seja apenas um bonequinho no presépio. Que o Senhor seja o Salvador, que mora dentro de mim. Que o Senhor seja o Salvador ao qual eu faço parte, sou membro do teu corpo. Que assim seja com meus irmãos, com a igreja do Senhor aqui, em todo canto da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.